Boa noite, meninas. Quero também, dizer a cada uma de vocês, sejam todas muito bem-vindas. Eu não tenho dúvida que o Senhor tinha esse tempo, esse dia e essa hora para nós estarmos sentadas aqui, E nós estamos aqui com um chá, Conforme a pastora Railda fez a chamada, das mulheres virtuosas. E eu gostaria que cada uma de nós pudéssemos ser instrumento de edificação como uma mulher virtuosa na vida dessa mulher que está do seu lado. Então, você vai olhar para ela e você vai liberar uma palavra para ela, um elogio para ela. Algo, muitas das vezes, até que você gostaria de ouvir no dia de hoje. Você é preciosa, você é valorosa, você é uma mulher que exala o bom perfume de Cristo, Então, ninguém aqui vai poder ficar sem falar ou sem receber algo dessa mulher que está do teu lado, tá bom? Por exemplo, assim, vou começar aqui, Você é uma mulher preciosa. E aí você vai e fala para ela, aí você fala para mim, e assim nós vamos ser edificadoras uma na vida da outra, Porque uma mulher virtuosa, ela sempre tem que estar disposta a entregar algo para alguém. Que esse é o propósito por essa unidade pelo qual Deus nos colocou aqui. Amém? Então, seja a boca de Deus, abra sua boca e abençoe a vida dessa mulher, que ela não sentou do seu lado por acaso. Eu tenho certeza disso. Amém? Pode falar. Você é boca do Senhor. Amém. Você é um presente para nós. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai. Pode ir falando. Uma vai. Sabe disso. Lutadora. Não desisto de você. Mas vamos usar os bons. Isso que a gente consegue. Todo mundo chora, né? Todo mundo chora, não tem como. Todo mundo já liberou aí uma palavra na vida dessa mulher. Não pode ficar nenhuma mulher aqui nessa mesa sem ser elogiada hoje. Ai, que bênção. Amém. Que bênção. É isso, né? Já tem gente ali jorrando, ó. Traduz lá. É só comida. Chegou. Ah, meu Deus do céu. Ó, quem quiser me ajudar, gente, nem eu pensei que era desse tamanho. Todo mundo recebeu? Ficou alguém sem receber? Uma palavra, um abraço? Não? Mas você também deu, né? Você também entregou. Então, agora você vai assim, pegar na mão dessa mulher que está do seu lado, dar a mão assim para ela, assim, ó. Mas aperta mesmo para ela sentir que ela tem uma mulher do lado dela. E olhe para ela e diga assim, você não está sozinha. Conte comigo. Porque juntos nós vamos ser essas mulheres
virtuosas, segundo a vontade de Deus. Você pode dar uma salva de palmas por isso? E, queridas, para esse momento, né, além do nosso tema, que é o chá da mulher virtuosa, o Senhor colocou algo no meu coração e eu dei também assim um nome para esse momento: recompensa merecida, né? Então, olhe para essa mulher e diga assim: existe sim uma recompensa merecida para nós. Existe sim uma recompensa merecida para nós. Amém? Por quê, querida? Porque não é o merecer por merecimento, né? Que nós já sabemos que merecedor é só o Senhor. Mas existe sim uma recompensa para aquela mulher que ela se posiciona e determina ser diferente. Né? E isso eu não vou te dizer para que eu possa te motivar, para que eu possa querer induzir você a algo, não. Porque eu e você, nós sabemos que só há respaldo se vier de uma palavra. Só há fundamento se vier de uma verdade, né? E aqui nesse texto, para esse título, recompensa merecida, eu conheci uma mulher de muitas virtudes. Lendo essa passagem, né, que está lá em Provérbios 31, né, o título da minha Bíblia diz assim: a mulher exemplar. Outras versões, a mulher virtuosa. Né? Por que que eu comecei pedindo para você olhar para essa mulher que está do seu lado e liberar algo sobre ela e receber também algo sobre você? Porque todas nós somos preciosas para o Senhor. Muitas das vezes eu e você podemos não ser reconhecidas, podemos não receber elogios, podemos não ser aplaudidas, mas nessa passagem, eu e você aprendemos que nós somos mais valiosas do que pedras preciosas. Então, se você ainda tem dúvida, se você ainda tem algo que diz para você que você não é nada, eu acredito que o Senhor nos senta nessa mesa para trazer a nossa lembrança que nós somos valiosas, nós somos preciosas. Nós temos sim sempre algo para poder compartilhar, mas nós também nunca podemos esquecer que nós também precisamos receber. Né? E aqui eu vou... Não, esse você pode abrir, né, no seu celular, se você quiser, está lá em Provérbios 31. Várias características que são dadas aqui, né? Mas eu quero começar dizendo para você que essa recompensa merecida são para mulheres que decidiram viver segundo os propósitos divinos. Não existe mistura. Não existe mistura. Não existe mistura de algo que não é do Senhor com algo que faz parte daquilo que Ele criou. E eu não tenho outras palavras para poder falar sobre uma virtude para você, se essa virtude não trouxer para você novas escolhas e renúncias. Não existe como eu e você nos tornarmos alguém se nós não estivermos dispostas a renunciar àquilo que somos. O Evangelho de Cristo, querida, ele veio com uma proposta de transformação. Não tem como eu e você servirmos a Ele e não haver em nós uma mudança. Não tem como. Não é uma troca, não é um peso, não é uma obrigação, mas é uma proposta divina. É uma proposta que, se eu e você decidirmos viver, nós teremos uma recompensa merecida. Porque a palavra de Deus, querida, ela se cumpre na vida de toda mulher que se determina a cumprir a palavra dele. E essa passagem, ela é tão esclarecedora para nós, que ela começa falando, né, sobre uma mulher. Feliz é a mulher a quem é encontrada. E a palavra diz assim: é muito mais valiosa que os rubis. Então existe um valor sobre mim e sobre você.
E esse valor, ele tem que ser definido em nós, que não depende daquilo que me façam, daquilo que me falam ou daquilo que vão reconhecer sobre mim. Porque eu já sei que eu sou muito valiosa pelaquele que me escolheu. E quando você descobre isso, quando você começa a ler essa passagem aqui, você começa a entender quão preciosa e com quantas qualidades existe numa mulher que decidiu viver para o Senhor. Porque de todas essas qualidades aqui, o que mais me chamou a atenção foi o 29, o 30 e o 31, que foi do 31 que eu tirei o título para a minha mensagem. Diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será elogiada para sempre. E aí ele continua dizendo que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Então, existe sim uma recompensa para nós. Existe sim um comando do céu para nós. Só que é um comando, querida, que ele não pode ser negociado. Pelaquilo que eu gostaria de ser ou pelaquilo que eu acho que eu devo ser. Porque se você ler aqui Provérbios 31, você vai ver que todas a característica que essa mulher aqui é compartilhada, ela se fecha nesse versículo: temente a Deus. Não existe virtude fora do Senhor. Não existe. Não existe propostas que não seja a proposta dele para mim e para você. Não existe caminho diferente que você possa trilhar na sua vida que não seja a verdade da palavra dele. E todas as vezes que eu e você, a gente se propuser a viver dessa verdade, nós vamos experimentar dessa recompensa. Não é uma troca, não é um peso, mas é uma transformação. E nessa tarde é isso que eu quero compartilhar com você. Estudando essa palavra, o Senhor me trouxe 3 pilares para uma vida de uma mulher que deseja se tornar uma mulher virtuosa. Ela precisa saber quem ela é. Ela precisa saber o que ela carrega e ela precisa saber o que ela deve fazer. E quando você descobre quem você é, você constrói a sua identidade. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o preço que eu fui comprada e eu sei que eu tenho valor. É muito bom a gente receber de pessoas próximas de nós quando dizem aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Mas é inegociável quando você descobre, na verdade da palavra de Deus, quem ele te criou para ser. E essa identidade, cada vez mais firmadas na verdade de Deus, nós seremos essas mulheres, seguras, elogiadas, e mulheres que vão receber sim de uma recompensa. Não é uma troca, mas existe uma recompensa para aquela que decide viver conforme os princípios da palavra de Deus. Então é necessário que eu e você possamos olhar para nós quando não tem ninguém conosco. Naqueles dias, muitas das vezes, tão difíceis para mim e para você. Você se olha e diz assim: eu sei quem eu sou. Eu sei que eu tenho valor. E muitas das vezes, querida, eu e você nos afastamos tanto dessa verdade. Porque muitas das vezes eu e você ainda não descobrimos essa verdade. Mas nessa tarde eu te faço uma proposta. Firme-se cada vez mais no Senhor. Conheça cada vez mais o Senhor. Quanto mais você se aproxima, mais essa identidade ela vai se tornar parte de você. Quanto mais você se aproxima, mais esse DNA dessa verdade vai começar a comandar você. Jesus, querida, ele não veio para uma religião. Ele veio para uma transformação. Ele veio para nos acolher. Ele veio para nos trazer de volta.
Ele veio para fazer com que eu e você possamos cada vez mais reconhecê-lo como nosso Criador. E todas as vezes que a sua identidade está aliançada nessa verdade, que é a verdade da palavra de Deus, cada vez mais nós seremos mais estabelecidas naquilo que Ele tem para nós. Mas, pastora, como é que a senhora fala sobre essa identidade? Porque a identidade, o DNA para qual eu e você fomos criadas, só vai ter satisfação em nós se nós nos encontrarmos nela. Então, eu não sei, amada, como você chegou aqui. Eu não sei de que forma, o que te trouxe aqui nesse lugar. Mas eu sei que se você está sentada aqui, é porque você sabia que você iria receber de um alimento único e verdadeiro, que é a verdade da palavra de Deus. Mas ela também me ensina aqui que essa mulher exemplar, essa mulher virtuosa, ela caminhava debaixo de umas promessas, de várias promessas. Se você se olhar, tem muitas que precisam sim ser realizadas ainda. E eu posso até dizer inúmeras. Mas também se você olhar, querida, nesse percurso de caminhada, muitas delas o Senhor já foi fiel conosco. Muitas delas em momentos que você achava que você não ia aguentar. Que você achava que não ia mais ter jeito. E aí o Senhor te sustentou. O Senhor te trouxe. Ele te cuidou. Ele te firmou. E essas promessas, queridas, ela tem que fazer parte também da nossa identidade. Porque quando vier o vento contrário, você vai extrair de você, da identidade que você já tem firmada, e você vai dizer assim: eu sei a quem eu sirvo. E eu sei que na hora certa, o meu Redentor vai agir em meu favor. Mas você só consegue extrair a verdade se a sua identidade já tiver sido descoberta por você. As pessoas podem ver tudo ao contrário, mas uma mulher que busca ter a sua identidade no Senhor, ela consegue sempre ver além das cinzas. Não tem jeito, não vai dar certo. E uma mulher com uma identidade em Jesus, ela vai dizer assim: não, mas a palavra do meu Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem no novo amanhecer. E a palavra de Deus ainda diz assim também, que aqueles que plantam com lágrimas colherão com júbilos de alegria. Isso é promessa. Isso é promessa estabelecida sobre mim e sobre você. Mas, pastor, eu não estou vendo, está demorando, está difícil. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam. E o terceiro pilar que eu gostaria de compartilhar com você, meditando e lendo essa palavra de Provérbios 31, é sobre o propósito. É sobre o propósito que foi estabelecido sobre eu e sobre você. Nós não viemos do acaso. O Senhor não acorda e olha para a gente e diz assim: o que é que eu vou fazer com ela hoje? Não. Já está tudo escrito, já está tudo estabelecido. Mas por que a senhora diz isso? Porque a palavra dele me diz que desde o ventre da minha mãe, ele já tinha me escolhido. Para que ao meu gerar, eu pudesse fazer aquilo para o qual eu fui determinada. E eu acho tão forte quando Deus diz assim para mim e para você: não foste vós que me escolheste, filho, mas eu vos escolhi. E isso tem que ser tão marcante para mim e para você. Porque não fomos escolhidas do acaso. Nós fomos escolhidas por um propósito divino. Então, nessa noite, querido, o que o Senhor colocou no meu coração foi para que eu e você pudéssemos nos fundamentar com a nossa identidade nele, com as nossas promessas nele,
e com o nosso propósito totalmente voltado para Ele. A palavra de Deus diz que tudo que eu faça para a glória de Deus. Mas, pastor, eu tenho um trabalho secular, eu sou mãe, eu sou dona de casa. Faça tudo para a glória de Deus. Cuide do seu lar para a glória de Deus. Cuide do seu filho para a glória de Deus. Cuide da sua empresa para a glória de Deus. Entre no avião para fazer voos para a glória de Deus. Muitas das vezes, querida, eu e você não vamos precisar falar para manifestar a glória de Deus. Mas um abraço, um olhar, um profetizar e um pegar na mão e dizer assim: você não está sozinho. Você está sendo usada para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, o Senhor, Ele colocou isso tão forte no meu coração, aonde essa virtude dessa mulher de Provérbios 31, são tantas virtudes, querida, que essa palavra fala conosco. Ela fala que essa mulher, ela é exemplar, ela era confiante, ela era trabalhadora, ela era administradora, ela era acolhedora, ela trazia provisão para o seu lar, era uma mulher que se antecipava para ter aquilo que ia precisar. Ela era uma mulher que governava, porque a palavra de Deus aqui diz que ela tinha as suas criadas, mas ela que dava o governo sobre ela. Ela não relaxava daquilo que o Senhor já tinha entregue a ela. E essa mulher era uma mulher temente. E era uma mulher de boas obras. E aí você pode dizer assim: mas pastor, essa mulher tem tantas virtudes. Eu não vou conseguir ter essas virtudes. A palavra de Deus diz, querido, que todo aquele que busca encontra. E todo aquele que bate, a porta se abre. E para todo aquele que pede, recebe. E aí você vai estudar nessa semana essa palavra, porque eu creio que o Senhor vai te fazer parar e ler ela. E ao estudar essa palavra, você vai dizer: eu ainda não me encontrei nisso. Eu ainda não descobri isso. Mas, Senhor, se essa mulher é exemplar na tua palavra, eu também gostaria de ser como ela. Eu também gostaria de receber de ti essas virtudes pela qual só o Senhor pode me dar. Querida, não se engane. Não existe nada fora do Senhor. Não existe nada que eu e você possamos buscar, possamos querer que esteja fora dele. Não existe nada. Todo o engano, na hora que você o encontra, ele sai de você. E eu falo isso perante a Bíblia, perante a leitura, porque a palavra me ensina que foi necessário Jesus passar por um lugar que se chamava Samaria. E na beira daquele poço, ele encontrou uma mulher sem nenhuma virtude dessas até então. Mas bastou aquela conexão, bastou aquele encontro, bastou aquele olhar, que ela foi totalmente transformada. E quando Jesus disse assim para ela: mas tu me pedindo de beber para uma samaritana? E aí ele vem com a palavra rema: se tu soubesses quem te pede de beber, tu me pedirias água, e eu te daria a água da fonte da vida. E a partir desse encontro, essa mulher começou a receber as virtudes pela qual ela ainda não tinha encontrado. E é essa proposta que Deus tem para mim e para você. Eu não conheço você. Eu cheguei aqui tem 4 meses. Mas aquele que te trouxe nessa noite, ele te conhece. Ele esquadrinha o íntimo do teu ser. E cada vez mais, queridas, que eu e você, a gente se entrega nas mãos dele, mais ele vai se revelando a nós. Eu vou dar um testemunho. Antes de vocês chegarem, eu estava aqui com as meninas, né? Há 16 anos atrás, seria improvável eu estar sentada aqui nessa mesa, numa nação tão distante da minha. Mas há 16 anos atrás, eu tive um encontro com ele. E ele começou a tirar de mim aquilo que não fazia parte da minha criação.
E ele começou a inserir em mim a proposta que ele tinha para mim. E ele começou, querida, a me apresentar uma verdade inigualável, uma verdade que transforma, se você abrir o seu coração. E foi isso que aconteceu com aquela samaritana, à beira daquele poço com Jesus. E aí o Senhor disse assim para ela: vá lá chamar o seu marido. Aí naquela hora a ficha dela cai. Aí ela disse: mas eu não tenho marido. Ele disse: dissestes bem, porque nenhum desses foi um dia o seu marido. E ali houve, querido, uma entrega, um encontro, uma revelação. E eu acredito com toda a convicção do meu coração, se nós estamos aqui hoje reunidas, é porque o Senhor quer nos encontrar nesse lugar. É porque Ele quer realmente que você olhe para você e que você possa dizer: eu sei quem eu sou, eu sei o que eu carrego e eu sei o que eu preciso fazer. Para que eu e você não possamos ser confundidas por nenhuma proposta que seja diferente daquilo que Ele tem para nós. E esse Provérbios, ele dá qualidades assim encantadoras. Que eu confesso para vocês, que eu peguei um papel, uma caneta, e eu disse assim: mas meu Deus, eu acho que isso daqui está tão longe de mim, isso aqui e isso aqui. Mas eu quero, Jesus, experimentar de cada item desse que o Senhor deixou na sua palavra. E essa palavra, ela está disponível para mim e para você. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você precisa fazer, mas o Senhor sabe. E eu te convido nessa hora, porque eu não tenho dúvida nenhuma. Porque ter Jesus no centro não depende que eu chore, não depende que eu me arrepie, não depende se eu tenho um ambiente totalmente preparado. Só depende que eu creia nessa palavra. E a palavra dele diz que aonde 2 ou mais estiverem reunidas no seu nome, ele se faz presente. Então ele está aqui. E aonde Jesus está, querida, a cura, a milagre, a renovo, a restauração, a maravilha. E há uma proposta do céu para mim e para você. E eu gostaria, sem constrangimento nenhum, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, que você fechasse os seus olhos e que você dissesse a Ele. Que você se entregasse a Ele nessa hora. E que você dissesse assim, pode dizer, não precisa de palavras bonitas, porque antes que o pensamento se forme, Ele já sabe o que você vai dizer. Ele só quer que você diga. Ele só quer que você se entregue, para que Ele possa entrar e fazer a obra. E muitas das vezes, o Senhor, Ele precisa nos tirar dos lugares aonde nós estamos, para nos trazer para um lugar diferente, para que Ele possa alcançar o nosso coração, de uma forma que só nesse lugar e através desse encontro, Ele poderia te alcançar. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, por um propósito único, Deus. Aonde nós estaríamos se o Senhor não tivesse nos alcançado? Se o Teu Espírito não tivesse nos conduzido a esse lugar? Senhor, é sobre a Tua palavra. E a Tua palavra, ela nos garante, Pai, em Provérbios 31, tantas virtudes. E nós queremos nessa noite, Jesus, receber dessas virtudes. Nós queremos poder, Senhor, Te encontrar nessa hora. Nós queremos Te entregar, Jesus. Nós queremos poder Te falar, Jesus, aquilo que ainda nos aprisiona, aquilo que ainda nos amedronta, aquilo que ainda nós achamos que não somos capazes de ter, Senhor. Mas nessa noite, Senhor, o Senhor fala conosco sobre a nossa identidade firmada em Ti. Essa noite o Senhor fala conosco sobre as promessas que já estão liberadas sobre cada uma de nós. Senhor, a Tua palavra diz que Tu não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Só que nós precisamos entender que o Teu relógio é diferente do nosso.
mas que tudo vai se cumprir mediante a plenitude pelo qual o Senhor já tem determinado para cada uma de nós. Mas que nós também não esqueçamos, Deus, que nós temos um propósito de vida a ser cumprido. Que o Senhor já nos entregou, o Senhor já nos alcançou, para que através de nós também possamos cumprir o nosso propósito, pelo qual o Senhor nos trouxe aqui. E nessa hora, Deus, eu te apresento os nossos corações, Senhor. Eu quero te dizer, mulher, quão preciosa você é para o Senhor. Não importa o que você viveu, não importa o que você passou, não importa as suas perdas, o seu ganho. A palavra de Deus nos garante que nós somos preciosas. Não importa o que aconteceu até o dia de hoje, mas a palavra de Deus nos diz que desde o ventre da nossa mãe nós fomos escolhidas por Ele. Nós podemos ser rejeitadas por todos, querida, mas existe alguém que jamais vai nos rejeitar. E a palavra dele diz: nunca te deixarei, jamais eu, o Senhor, te abandonarei. Mas a palavra dele também nos diz como propósito dessa noite: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É por isso que eu e você não podemos reter aquilo que nós já recebemos. É por isso que eu e você não podemos ficar caladas. É por isso que eu e você precisamos cumprir o propósito. Mas o propósito que é firmado mediante a verdade da palavra de Deus. Amém? E agora você pode olhar para essa mulher e dizer novamente para ela: quão preciosa é você. Quão preciosa é você. Amém. Amém? Deu para afirmar um pouquinho a nossa identidade essa noite? Deu para a gente lembrar um pouquinho da promessa? E deu para a gente nunca esquecer do propósito? Quantas milhares de brasileiras, queridos, existem na nossa nação? Mas proveu ao Senhor tirar cada uma de nós para nos fazer estar aqui hoje. E se você puder, querida, essa semana pergunte a Ele: Senhor, de que forma tem que ser? De que maneira o Senhor quer fazer? Porque eu sei que eu não estou aqui por acaso. E eu quero, Jesus, cumprir todo o propósito pelo qual o Senhor tem para mim. E através de você, querida, vai jorrar dessa fonte pela qual você bebe. Através de você vai jorrar dessa fonte pela qual você já recebeu. E através de você, milhares e milhares e milhares de mulheres vão ser saciadas pela verdade dessa palavra. E se você crê em tudo isso que eu falei, se você recebe, eu gostaria que você desse uma salva de palmas a Jesus por isso. Amém? E com ele, querida, é algo assim tão maravilhoso. Porque eu tenho certeza que essa mulher, ela não tinha essas virtudes todas. Ela passou a ter. Quanto mais temente, diz a palavra, ela se propunha a ser perante ele, mais ele ia entregando a ela as virtudes pela qual ela precisava. Porque com Jesus é assim, querida, você chega de um jeito, mas você não permanece mais daquele jeito. Você sabe por quê? Porque o jeito que você chega é para que você possa ser testemunha do poder que ele tem operado em você. E é por isso que sobre ele e nele há a transformação do que eu e você precisamos. Não tenha medo, querida. Eu quero te dizer nessa noite, não tenha medo de se entregar. Não tem proposta melhor para mim e para você. Esse lugar é lindo, esse lugar é maravilhoso, esse lugar é deslumbrante, mas esse lugar só existe porque o nosso Criador foi que instituiu todas as coisas aqui. E eu e você sabemos disso. E quando eu cheguei, há 4 meses atrás, quando eu desci da escada do avião, eu me prostrei naquele chão
E eu peguei e disse: nunca deixe me esquecer que o Senhor é o dono de tudo aqui. Para que eu não seja movida pelaquilo que eu vou ver, mas para que eu possa cumprir nessa terra o propósito pelo qual o Senhor me enviou. Então, que eu e você possamos cada vez mais ter essa certeza e essa convicção que nós somos sim valiosas, nós somos sim preciosas e sobre nós existem promessas. E sobre nós também existem propósitos a ser cumpridos. E que o Senhor possa alcançar cada vez mais o meu coração e o seu coração. E que juntas a gente possa cumprir tudo aquilo que Ele tem determinado para nós. Amém? Então essa era a palavra que eu queria compartilhar com você. Eu li, eu extraí, e o que eu senti que seria necessário para nós, numa tarde como essa, início de noite, seria poder falar desses 3 pilares. Você é uma mulher que você não precisa do que os outros vão te dizer, porque você já sabe quem você é. Você é uma mulher que não precisa abortar aquilo que você está esperando, porque você já sabe que Ele é fiel para cumprir. E o melhor, fazer até diferente do que aquilo que você pediu. Fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você está esperando. Mas também nunca se esqueça de cumprir o propósito pelo qual você foi achada por Ele. Porque a palavra de Deus diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? E você pode colocar a mão assim no seu coração e dizer assim: eu fui achada por Deus. E eu nunca mais vou me esquecer disso. Então nunca negocie sobre você esse achado. Porque o Senhor te escolheu para um tempo como esse. Amém? Então, espero ter colaborado com você. Eu espero que essa passagem frutífere que no seu coração. Por quê? Porque é uma verdade única, inegociável e tão precisa para mim e para você. E eu profetizo sobre a sua vida, que hoje começa um novo tempo. Não que os tempos passados não tinham sido maravilhosos, tinham sido sim, mas a palavra de Deus diz que filho dele viverá de novidade em novidade de vida. Não seja pegajosa com aquilo que você deixou para trás. Ei, o Senhor tem uma nova estação para você. Não fique saudosa pelaquilo que você já viveu. Ei, o Senhor tem um futuro brilhante para te entregar. Não fique com medo daquilo que ficou para trás, porque nada é desperdício quando se trata do Senhor. Nada se perde quando você deposita na mão dele. Nada se desgasta, querido. E a gente pode saber disso lendo a palavra do povo no deserto. A palavra de Deus diz que nem a roupa deles foi estragada, nem o sapato que eles calçavam. Você sabe por quê? Porque na presença do Senhor há renovação de vinho. As botijas se secam, mas elas são cheias. Elas transbordam. Então não tenha medo. Só se posicione e diga assim: Senhor, eu também quero experimentar de todas as virtudes que o Senhor fala em Provérbios 31. Porque eu sei, Senhor, que todas elas são para mim. E vão ser também através de mim. Amém? Então que você possa, querida, se sentir amada, se sentir querida. Eu acabei de chegar, eu sou pastora de Lagoinha, proveu ao Senhor há 16 anos atrás me tirar de dentro de um pagode, mudar as minhas vestes, mudar a minha história. Se tem uma pessoa improvável para estar aqui hoje, seria eu. Mas lendo essa mulher de Provérbios, eu disse assim: Jesus, como tu és maravilhoso. Como tu faz daqueles que não são a serem. Como tu faz daqueles que são perdidos a serem encontrados. E como tu muda a nossa história. E o Senhor tem sim uma nova história para mim e para você. Mas eu também quero te dar uma boa notícia. Ele não depende de nada do que você faça. Ele só quer que você se entregue a Ele. E que você tema o nome dEle. Para que Ele possa iniciar uma grande obra através de você. Amém? Então eu quero agradecer por esse momento. E
Eu vou encerrar, porque eu falei para as meninas, quando se trata de Jesus, é um assunto que não tem fim, né? Você sempre quer, mas nós ainda temos tantas coisas maravilhosas para viver nessa noite. E se você me permitir, eu vou passar por cada uma de vocês. E eu quero só te dar um abraço. E esse abraço vai te lembrar o quão preciosa você é. E aquela mulher, querida, que teme ao Senhor, ela não precisa de mais nada. Ela só precisa estar com o Senhor. Amém? Então agora deixa Deus ministrar no teu coração, porque eu sei que Ele está falando, porque a palavra dele não volta vazia. E se Ele te trouxe aqui, é porque Ele quer te entregar algo nessa noite. Então abra o seu coração, deixe Deus operar em você, porque a partir de hoje Ele vai começar a operar através de você também. Amém?